Olá! Hoje eu vim falar para vocês de um tema que eu gosto muito, que é ecoterapia. Bem, quais pontos que a gente vai abordar hoje? A biomecânica do cavalo e os tipos de passo, qual a formação da equipe para poder trabalhar com a ecoterapia e quais são os pré-requisitos, as fases e os programas da ecoterapia, quais são os objetivos terapêuticos dessa prática e quais as evidências científicas. Bem, meu nome é professora Paula Chagas, eu sou professora da Faculdade de Fisioterapia da UFJF e eu vou estar com vocês aqui juntos falando sobre esse tema. Bem, historicamente, o cavalo é utilizado como forma de reabilitação desde antes de Cristo. Hipócrates já prescrevia a prática equestre para aquelas pessoas que tinham insônia, como uma forma de dormir bem à noite. Após a Primeira Guerra Mundial, a ecoterapia, na verdade a terapia por meio dos cavalos, se tornou uma terapia médica, onde os países escandinavos, seguidos pela Alemanha, França e Inglaterra, começaram a praticar a terapia por meio de cavalo para que seus soldados acidentados pós-guerra. Liz Hartel venceu a Olimpíada de Helsinki em 1952, quando ela foi a primeira atleta paralímpica a vencer uma Olimpíada numa prática equestre sem ser paralimpíada. Na verdade, ela era paraplégica e as pessoas só souberam que ela era paraplégica quando ela subiu ao pódio para pegar a medalha. Em 1989, a Associação Nacional de Ecoterapia foi fundada no Brasil, com sede em Brasília. Em 9 de abril de 1997, foi reconhecida como ecoterapia como um método terapêutico de reabilitação motora pelo Conselho Federal de Medicina, e depois, em 2008, ela foi reconhecida como método terapêutico pelo COFITO. Bem, a ecoterapia é denominada de diversas formas na literatura. Ela tem o termo de hipoterapia, principalmente na Alemanha, terapia por meio do cavalo na Itália, ecoterapia aqui no Brasil, equitação terapêutica na França, equitação para deficientes na Inglaterra. Independente da forma e do nome que se dá, a ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar na área de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento psicossocial de pessoas com deficiências ou com necessidades especiais. Então, por definição, a ecoterapia é uma forma de reabilitação que permite que a gente trabalhe o tônus, a autoconfiança, a consciência corporal, o equilíbrio e a atenção, o relaxamento, a coordenação motora, a autoestima e a força muscular, todas de uma única forma, todas ao mesmo tempo, quando montado em cima do cavalo. Então, primeiramente, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a anatomia do cavalo. Quando a gente olha o cavalo, a gente vai ver que ele tem várias partes corporais que se assemelham a nossas partes do corpo. Isso é importante porque a nossa anatomia, a nossa biomecânica vai tentar entrar em sincronia com a biomecânica do cavalo durante a prática da ecoterapia. Então aqui a gente tem o crânio, as vértebras cervicais, as vértebras anteriores, vértebras dorsais, vértebras lombares, vértebras sacrais e vértebras coxígenes. E depois aqui a gente vai ver que a gente tem várias partes do corpo que são iguais, a gente chama. Então, a cabeça, a testa, a nuca do cavalo nessa região. Aqui é o pescoço, tá? Aqui é o dorso do cavalo, sobre onde a pessoa com deficiência vai montar. Aqui é o peito do cavalo, tá? Aqui essa região é a região do joelho, tá? O antebraço é nessa região. Aqui a gente tem a canela e o cacho, que são as unhas do cavalo. Aqui a gente tem a anca, a garupa, tá? Aqui é o jarrete, que é a parte do joelho posterior, a canela e o casco também. Bem, a gente tem diversos tipos de andaduras, tá? O primeiro deles é o passo. O passo é um movimento ritmado, cadenciado em 4 tempos, em que cada hora uma pata está em contato com o solo. Então, vocês vão ter que pegar aqui uma pata só, vamos, por exemplo, pegar a posterior, e vocês vão acompanhar que depois de uma pata, ela segue a sequência das patas próximas. Então, a gente tem posterior,
direita, anterior, direita, posterior, esquerda, anterior, esquerda, posterior, direita, anterior, direita, posterior, esquerda, anterior, esquerda. Tá? A gente vai ter essa sequência ritmada. E esse passo, ele é ritmado, tá? E ele acontece em 3 dimensões, tá? Então, a pessoa aqui, ela vai para frente e para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, e ainda tem um movimento rotacional como consequência. Então, é o movimento mais rico que o cavalo nos apresenta, tá? Além disso, o cavalo tem mais outros 2 tipos de andadura. O trote, que é um movimento suspenso de 2 pernas de cada vez, é um movimento saltado, em que ele está cada hora com 2 patas no solo, tá? Então, vocês vão observar que apenas 2 patas estão em contato com o solo aqui. Sempre na diagonal, havendo momentos de suspensão. Então, nesse momento, o movimento ele é mais rico aqui, ó, para cima e para baixo, para frente e para trás, tá? São os movimentos mais ricos em 2 dimensões. Não que ele não aconteça nas outras dimensões também, ele acontece, mas ele é mais rico nessas dimensões, para cima e para baixo, e para frente e para trás. São os movimentos que a gente sente quando o cavalo está no trote, tá? E o movimento do galope, que é uma andadura em 3 tempos, ou seja, quando 2 membros se movimentam juntos, os outros 2 podem se mover independentemente. A gente observa que tem um movimento de suspensão, tem horas que o cavalo parece que ele está realmente sobrevoando, ele não está com contato de nenhuma pata sobre o solo. E o movimento basicamente que a gente sente nesse momento é a projeção póstero-anterior. A gente se sente jogado para frente, né? A gente sente como o nosso corpo esteja indo o tempo todo de trás para frente, de trás para frente, tá? Quem já vivenciou uma prática equestre sabe do que eu tô falando, tá? Bem, então o que a gente observa? Que o trote e o galope são movimentos saltados, muito rápidos e bruscos, tá? E que na verdade não são movimentos utilizados no meio terapêutico. Eles são mais utilizados na prática equestre como equitação e esporte. O movimento do passo, ele pode ser comparado ao que a gente tenta produzir em bolas, rolos ou balanços. A gente tenta produzir esse movimento tridimensional, para frente, para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo e rotacional, tá? Então a gente tenta produzir isso, mas em momento nenhum a gente consegue produzir esse movimento nos 3 eixos ao mesmo tempo, tá? Somente com simulador de cavalo, tá? Bem, então, voltando para o passo, como eu falei aqui, a gente tem a pata posterior direita, anterior direita, posterior esquerda, anterior esquerda, tá? Então, esse movimento ele é rítmico, ele é constante, ele não para. Quando uma pata chega ao solo, a outra automaticamente já saiu do solo, tá? E isso dá a sequência e a cadência que a gente precisa para o passo acontecer, tá? Então, tá aqui mais uma vez, mais uma grafura simulando. Então, posterior direito, posterior esquerdo, anterior esquerdo, tá? Então, todo o ciclo da marcha do cavalo, ele acontece na hora que a gente impulsiona inicialmente o membro posterior. Nessa hora, o centro de gravidade ele é impulsionado para fora, né? E para cima da base de apoio, né? Que faz com que o membro anterior ou lateral tente retomar a linha gravitacional. Então, o tempo todo o cavalo está ali buscando o seu centro de equilíbrio, ele está buscando o seu centro de massa, né? Ele está tentando ficar centrado e não cair, tá? Igual a gente faz durante a nossa caminhada ao passo. Por isso que a biomecânica do cavalo ao passo se assemelha tanto com a biomecânica do ser humano, do homem ao passo, tá? Então, esse movimento tridimensional, né, que vai para cima e para baixo, para o lado e para o outro, né, para frente e para trás, e o movimento rotacional compensatório dos 3 planos de movimento é o que é o movimento mais rico que o cavalo nos apresenta, tá? Então, ele é infrasuperior, lateral, antero-posterior e mais a torção do quadril, tá? E é isso que faz o paralelismo entre o passo do homem e o passo do cavalo.
né? Só que ele é um movimento muito mais ampliado, né? Então a gente consegue aumentar a rotação pélvica, aumentar a rotação dos troncos, aumentar a rotação da região torácica, lombar da nossa coluna. Então a gente tem uma ampliação dos nossos movimentos, né? Então se a gente monta um cavalo e a gente fecha os olhos e a gente larga os nossos membros inferiores, a gente tem a real sensação de que a gente está andando. A gente sente os nossos membros se movimentando como se a gente estivesse andando no solo. Só que com um passo amplo, um passo largo, porque o cavalo ele é maior do que nós, né? Bem, como algumas definições que é importante. A gente tem a frequência do cavalo, tá? Que vai ser determinada pela passada, que é o deslocamento de um único membro, e o passo, que vai ser o deslocamento dos 4 membros. E a frequência vai depender do comprimento do passo, da velocidade da andadura, tá? Então, cada cavalo vai ter uma frequência de passo específica, tá? Isso é muito importante a gente saber, porque é muito comum a gente querer que às vezes o cavalo ande mais rápido do que ele foi projetado para tal, ou que ele ande mais devagar do que ele foi projetado para tal. É igual eu pedir para você, se você anda devagar, você andar mais rápido o dia inteiro. Ou se você anda rápido, você andar devagar para acompanhar uma senhorinha que está precisando atravessar a rua, tá? A gente até consegue fazer isso por curtos períodos de tempo, mas se isso for contínuo o dia inteiro, isso vai desgastar a nossa natureza, porque não é a nossa frequência natural. Então, a frequência do nosso passo tem que ser respeitada, assim como a frequência do passo do cavalo, tá? Além da frequência natural do passo do cavalo, a gente tem tipos de passo específica. Então, o cavalo ele pode antepistar, sobrepistar ou transpistar. O que é isso, tá? Um cavalo que antepista é um cavalo que tem passo curto. É como se ele tivesse perninha curta, tá? A gente mais ou menos imaginar isso. Mas não necessariamente ele precisa ter perna curta, tá? Então, o que é isso? É quando a pata posterior, quando ela sai do solo e ela vai chegar à frente para a anterior sair do solo, ela pisa antes da pata anterior sair. Então, ela faz um antepistar, uma retropegada, tá? Então, é como se ele tivesse passinho curto. Geralmente, quem tem passinho curto tem uma frequência alta, anda mais rápido. Quem é um exemplo de um cavalo que costuma apresentar esse tipo de passada? O pônei, tá? O pônei tem um passinho curto e uma frequência alta. Ele anda rapidinho, tá? Um cavalo que sobrepista ou que tem um passo do tipo sobrepegada, ele geralmente apresenta uma frequência média. O seu pata posterior, ela alcança a pata anterior no mesmo local que aquela pata anterior ia sair. Então, ele pisa exatamente no mesmo lugar, tá? Como as pessoas que têm uma frequência padrão de caminhada, vamos dizer assim. E o cavalo que transpista ou que tem uma ultra pegada é aquele cavalo que a pata posterior tem um passo comprido e que a pata posterior parece que ela vai atropelar a pata anterior quando ela sai do solo. Parece até que ela vai bater uma na outra para a outra sair, tá? Um exemplo de um bicho que transpista é o gato. O gato pisa longo, ele pisa lento, ele pisa, parece que ele está desfilando, né? Então, geralmente eles têm a frequência mais baixa, eles andam mais devagar. Eles não precisam andar alto, tá? Então, como é que a gente determina qual o cavalo ideal para qual tipo de paciente? Então, um cavalo que tem uma maior frequência, geralmente é aquele cavalo que vai andar mais rápido. Esse cavalo que vai andar mais rápido, geralmente ele vai estimular mais os receptores proprioceptivos intrafusais, que estão de estímulos rápidos, e os receptores articulares de pressão, tá? Por quê? O tempo todo a gente vai sentir a pressão nos nossos ossos, nas nossas articulações, nos nossos músculos. Então, o tempo todo a gente vai sentir necessidade de contrair a nossa musculatura de forma antigravitacional, tá? Então, geralmente,
Esses cavalos são indicados para quem requer um aumento de tônus, tá? Então, os pacientes hipotônicos. O cavalo que tem uma menor frequência, geralmente tem provoca uma menor estimulação proprioceptiva, uma estimulação lenta do sistema vestibular, então vão causar uma diminuição de tônus e vão ser bons para pacientes mais hipertônicos. Então, a gente vai escolher aqueles pacientes, geralmente, que andam mais comprido, mais devagar, tá? Outra coisa importante é a gente olhar a biomecânica do cavaleiro. Qual é a biomecânica ideal de uma pessoa sentada sobre o cavalo? É uma cabeça e pescoço alinhados, uma cintura escapular aduzida, tá? E uma coluna torácica estendida, os membros superiores relaxados, levemente flexionados, segurando aqui na rédea ou no apoio anterior da sela, tá? O tronco também, mais tendendo à hiperextensão, principalmente a lombar, tendendo uma anteversão junto com a pelve. O quadril levemente semifletido, os joelhos semifletidos e o tornozelo dorsifletido, tá? O que a gente observa? Que o cavaleiro, ele vai estar em alinhamento, seu centro gravitacional com o centro gravitacional do cavalo. E isso vai permitir com que ele esteja em perfeito equilíbrio. Ou seja, o cavalo não vai desequilibrar com o sujeito em cima dele. Ele vai conseguir permanecer em perfeito equilíbrio e com isso executar sua caminhada sem cair, tá? Quando o cavaleiro sai do eixo, sai do centro de massa do cavalo, ele tende então a apresentar uma marcha mais ineficaz, tá? Bem, quem que é a nossa equipe para trabalhar com a ecoterapia? Primeiro de tudo, o cavalo, né? O instrutor de equitação, o assistente guia, o assistente lateral, os tratadores, o veterinário, o terapeuta, o médico e outros profissionais. Então, vamos falar um pouquinho sobre o papel de cada um desses membros da equipe. Bem, o cavalo é o elemento-chave, né? Por ser um instrumento reabilitativo vivo. Então, o calor, a textura, o movimento rítmico tridimensional e sinuoso favorecem a aquisição e integração das funções proprioceptivas, sensoriais e motoras, tá? Nada nunca vai substituir o que um cavalo é capaz de fazer em termos de equipamento terapêutico. Qual o papel do instrutor de equitação? É escolher o cavalo apropriado, manusear, manejar, treinar, orientar o encilhamento, colocar a sela, supervisionar a atividade do cavalo. Ele participa da escolha de material de encilhamento, do tipo de cavalo a ser utilizado durante a terapia. Ele proporciona segurança, assim como se responsabiliza pelo treino e orientação dos assistentes laterais e guias. Tá? Então, tá aí, estou de equitação treinando, né, a criança durante a terapia, na fase que ela já vai passar para a fase pré-equestre, né, pré-esportiva ou esportiva, e o instrutor de equitação treinando o cavalo antes ou após a sessão de ecoterapia. O assistente guia vai ser responsável por preparar e conduzir o cavalo durante a terapia. Ele tem que estar alerta às mínimas alterações de temperamento do cavalo, do meio e para as orientações e necessidades da equipe. Para, vira, espera, olha para trás, né? Observa o cavalo. Então, ele nunca pode estar andando igual aqueles cavalos que a gente vê de carroça, né? Ou na pracinha, que o assistente guia vai lá na frente puxando o cavalo. Não, ele está sempre do lado do cavalo, atento ao olhar, às orelhas. As orelhas são o nosso termômetro, né? O cavalo, ele olha tudo pelas orelhas. As orelhas falam para onde ele está percebendo as informações do ambiente, né? Então, por exemplo, se essa orelha murchar, alguma coisa está muito errada, alguma coisa vai acontecer. A gente tem que ficar atento, tá? A gente tem que estar preparada para qualquer alteração que pode acontecer aí. Bem, o assistente lateral vai ser aquele terapeuta que vai estar ao lado, né, durante a sessão. Muitas vezes ele é um outro terapeuta,
um outro profissional de saúde que vai auxiliar durante as condutas terapêuticas, ou muitas vezes ele pode ser um assistente mesmo, que vai te auxiliar ali durante a sua prática, dando segurança para o cavaleiro, né? Dando segurança ali para o paciente que está em cima. Os tratadores são responsáveis pela alimentação, limpeza, ferrajamento, cuidados específicos para manter o cavalo em um bom condicionamento físico. Então, eles vão manter aqui o pé do cavalo sempre em dia, as ferragens, o casco, igual manter nossas unhas bem feitas, né? Os pés do cavalo são a ferramenta de trabalho dele, então tem que estar sempre bem cuidadas, né? O pelo bem limpo, né? Escovado, vamos encilhar ele antes da sessão, tirar a sela, né? E o físio, né? Ele vai avaliar, indicar, contraindicar e reavaliar a hora de indicar a ecoterapia. Ele vai promover a terapia para o cavalo, para o paciente, em cima e fora do cavalo, traçando seus objetivos e plano de tratamento. É ele que vai determinar qual o cavalo ideal para cada tipo de paciente, né? É sempre bom na nossa prática equestre a gente ter mais de um tipo de cavalo à disposição, né? Porque não necessariamente aquele cavalo é o melhor para aquele paciente. Então a gente tem que ter uma oferta de cavalos diferentes para cada um dos nossos pacientes, para a gente poder ofertar o melhor tipo de intervenção para aquele paciente, né? Então, aqui, o físio montando com o paciente, ele pode estar do lado, guiando, auxiliando durante a sessão, tá? Junto, montando aqui, né, durante a sessão terapêutica, né, acompanhando do lado, né? Então, tudo isso aqui vai depender do momento da terapia de cada paciente. Outros profissionais que vão estar junto com a gente, né? O veterinário, que vai ser responsável pela manutenção da saúde e do bem-estar do cavalo, e o médico, que vai ser responsável por consultar o terapeuta para a indicação dos pacientes, para a prática da ecoterapia. A gente vai estar junto ali com eles para saber se tem alguma contraindicação para a prática equestre, né? E pode ainda incluir na equipe psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, professor de educação física, né? Tudo isso vai depender da diversidade aí da sua equipe, né? Aqui eu estou dando ênfase ao fisioterapeuta, porque é minha área de formação, minha área de atuação. Bem, outra pergunta frequente nossa é qual o cavalo ideal para a prática equestre, né? Será que eu tenho que comprar um cavalo muito caro? Tem que ser uma raça ideal, né? Não tem nada disso, né? A gente tem que encontrar o cavalo ideal, né? É aquele cavalo de porte médio, então ele tem que ter uma altura de 1,50 m, que é medida aqui pela cernelha até o chão, tá? Por que uma altura de 1,50 m? É 1,5 m aqui para conseguir que um terapeuta, principalmente do sexo feminino, que é a maioria dos terapeutas no Brasil e pelo mundo, né? Elas consigam manusear o seu paciente estando de baixo. Então não pode ser um cavalo muito alto, né? Ele tem que ser dócil, obediente, paciente e sem vícios, tá? O que é isso? É um cavalo que aceita receber carinho na frente, aceita puxão de cabelo, puxão de crina, puxão no rabo, aceita que eu passe na frente e atrás sem me dar coice, né? Aceita, por exemplo, que eu abrace, esmague, até às vezes une o cavalo sem querer, de tanto amor que eu vou dar para aquele cavalo, tá? E ele não pode ter uma reação contrária a isso. Ele tem que ser um cavalo que aceite, por exemplo, eu jogar uma bola na cara dele e ele não fazer nada. São equipamentos que eu vou estar utilizando durante a terapia. Ele tem que ser um cavalo que vai aceitar qualquer tipo de interferência durante a sessão terapêutica. Ele tem que aceitar grito, ele tem que aceitar vozes, ele tem que aceitar fala, né? Ele tem que aceitar coisas que acontecem no nosso cotidiano, choro. Ele não pode se irritar com essas questões, né? Que são coisas que fazem parte do cotidiano de uma terapia, tá? Ele tem que ser um cavalo simétrico, uma perna igual a outra, um lado do corpo igual ao outro. Ele não pode ser manco, né? Ele não pode ser assimétrico, né? Porque ele tem que ser realmente igual de um lado e do outro, passar a informação correta para o nosso paciente.
Ele tem que ter um ângulo da quartela ideal, ele não pode ser muito inclinada, que é o ângulo do tornozelo aqui no final. Ele não pode ser muito inclinado, porque senão ele tende a ter problemas articulares com o tempo, ter dor articular, e isso levar ele a se aposentar mais cedo da prática equestre, né? Ele tem que ser geralmente do sexo masculino, macho, castrado, né? Porque para não ter influência dos hormônios masculinos, e adulto, que é o quê? Ter mais de 10 anos de idade. Isso é o ideal. Isso não quer dizer que eu não possa encontrar uma fêmea que seja boa para a prática equestre. Eu encontro, sim, fêmeas dóceis. Mas geralmente a fêmea tem o ciclo menstrual que torna ela um pouco mais irritável, né? Então, por isso eu tenho que olhar essas características de cada cavalo. Então, não tem uma raça ideal para terapia, sim um conjunto de características adequadas para tal. Qual material de montaria que eu tenho? Eu tenho a sela com alça, né, na frente, e aí eu posso botar uma sela aumentada para facilitar o suporte e o apoio bimanual. Eu tenho a manta, né, que é só essa manta aqui, que eu boto um cilhão na frente aqui, só para segurar a manta, e eu adapto um arco para a criança segurar. O bridão, que vai na boca, o estribo, que eu faço uma caçapa na frente para o pé não escorregar. Então, tem vários materiais que eu vou ajustar para a minha prática equestre. Tá? E eu tenho, principalmente, que ter a criatividade da prática equestre infantil, né? Então, equipar meu cavalo para terapia, botar boné, jogar bola, boia, né? Esse cavalo tem que aceitar as diversas coisas do universo infantil que a gente está acostumado a utilizar em terapia. Né? Bem, outras características importantes da para minha prática equestre, né? O cavaleiro, né? A equipe e o terapeuta tem que ter experiência em equitação, né? Então, controlar o cavalo em suas diferentes andaduras, ele tem que cavalgar nas diferentes andaduras com e sem equipamento, ele tem que saber tratar o cavalo, equipá-lo para terapia e reconhecer os sinais básicos de temperamento e comportamento do animal, tá? Outras características aqui que ele tem que ter. Ele tem que ter experiência em tratamento, então conhecimento teórico e prático das condições tratadas, uma formação específica em tratamento nas desordens neurológicas, então ele tem que saber tratar crianças com disfunções neuromotoras. Ele tem que saber que o paciente não tem que ser suportado integralmente, a fim de permitir que ele gradualmente adquira o controle motor. Ele tem que saber utilizar os princípios básicos da terapia com o cavalo e proporcionar o estímulo terapêutico adequado para a obtenção de uma reação melhor do paciente. Uma das grandes vantagens da ecoterapia é a motivação, né? É um ambiente motivacional que permite uma motivação entre o paciente e o cavalo. É uma relação harmoniosa que brota aí de empatia e afetividade, ligado à atividade física ao ar livre, em contato com a natureza, né? Tem o prazer, né? Ocorrem mudanças biológicas, armazenando memórias agradáveis que nos impulsionam para tentar repetir sempre a sensação. E o objetivo final é sempre a melhora do paciente. A sessão de terapia, de ecoterapia normal, geralmente dura 30 minutos. A gente tem uma parte de aproximação, depois montaria e depois separação. E a gente tem aí em torno de 1,25 movimentos de ajustes tônicos por sessão, que dão aí por segundo, que dão 2.250 ajustes tônicos por sessão, né? Então a criança está constantemente buscando o ajuste do seu corpo ali em cima do cavalo. A gente tem uma avaliação completa, né, por diversos profissionais, a entrevista fisioterapêutica, avaliação do tônus, nível de autonomia do paciente. A gente tem que colocar o paciente sob o dorso do cavalo e observar como que ele vai sentar, se ele vai desenvolver algum reflexo, alguma alteração postural, alguma reação de equilíbrio e endireitamento, se vai apresentar clonos, assimetrias,
contraturas e deformidades, padrões de movimentação, qual vai ser a postura e os padrões do paciente sentado ali em cima, né? Então a fase, né, começa aí com a aproximação, então chegando, dando bom dia, boa tarde pro cavalo, né, pro cavalo, dando beijinho. O cavalo adora cenoura, ele adora bala house, né? Então chegar, dar esse bom dia, esse boa tarde, fazer esse chamego para ele saber que você chegou, né? Deixa o cavalo te dar uma cavucada, né? Uma cheirada. A montarice, né, que vai englobar as fases da sua terapia ali em cima, então você vai tentar tornar isso o mais divertido possível. Não é somente andar a cavalo, né? Então a gente tem que praticar exercícios terapêuticos ali em cima, né? Como se o cavalo fosse o nosso objeto terapêutico. Então é fazer todas as reações, as alterações, as tarefas que a gente faria se a gente estivesse sobre um rolo, sobre uma bola. Então, trocas posturais, exercícios, sentado para de pé, jogar arco, rotação, né? Várias atividades são possíveis ali em cima. E a separação, né? Se for possível ainda, dar o banho no cavalo, tirar a sela, né? Se despedir dele. Bem, e a gente tem 4 programas. Então, o programa inicial é da hipoterapia, em que o paciente não tem condições de manter-se sozinho sobre o cavalo, né? O cavalo influencia muito mais o paciente do que ele o governa. Tem maior ênfase dos profissionais da área da saúde, os assistentes de guias laterais têm um papel primordial e o cavalo é realmente um agente cinesioterápico. Depois a gente tem a fase de reeducação, de semi-autonomia, que é o processo de aquisição de independência sobre o cavalo, onde a gente tem o auxiliar lateral e a fase que melhor favorece a reeducação e a reabilitação. Nessa fase, então, o cavalo é um instrumento pedagógico para a gente. A gente tem a fase pré-esportiva, onde o cavaleiro já está ganhando autonomia sobre o cavalo, ele já domina o cavalo em alguns momentos, ele tem já influência sobre o cavalo, e aí já começa a equipe de ecoterapia, os profissionais de equitação, a exercerem alguma ação sobre o cavalo, sobre a sessão, com uma maior inserção social. E por fim, a gente quer encaminhar esse paciente para a prática equestre, para esportiva, né? Onde o praticante vai dominar o cavalo em todas as suas atividades, isoladamente ou em grupo, com técnicas específicas de equitação, e aonde o profissional de educação, de reabilitação sai fora, e aí é o professor de equitação que realmente atua. É o momento de alta da terapia. E quais objetivos a gente consegue adquirir com a ecoterapia, né? A gente pode ter objetivos aí na mobilidade, na postura, no equilíbrio, na coordenação, todo com foco na funcionalidade do nosso paciente. Então, a gente tem descrito aí na literatura melhora do equilíbrio, ajuste tônico, alinhamento corporal, consciência corporal, melhor organização espaço-temporal, melhora da coordenação motora, da força muscular e resistência, normalizar a sensibilidade, melhorar a simetria, reações de retificação, equilíbrio e proteção. Além disso, a gente pode ter mobilização das articulações da coluna lombar, quadril e pelve, na função cardiorrespiratória, nos sistemas excretores, no controle na estabilidade postural, tá? Então é muito comum esse paciente começar a sentar melhor depois da prática equestre. Melhora do estímulo tátil, perceptivo, vestibular, com melhor integração sensório-motora, um melhor planejamento motor e objetivos psicossociais, com melhora da autoestima, motivação, confiança, atenção, comportamento adaptativo, comunicação gestual e oral. As indicações, então, são alterações tônicas, assimetria, melhora para reações de retificação, equilíbrio e proteção alteradas, pacientes que têm controle postural deficiente, déficit de mobilidade e força, pacientes com incoordenação, com falhas na integração sensorial, distúrbios de comportamento, atenção e aprendizagem, déficit de condicionamento físico e alterações respiratórias. E as condições de saúde que mais se beneficiam e que têm relatos na literatura são paralisia cerebral e síndrome de Down, principalmente, esclerose múltipla, traumatismo crânioencefálico, AVE, distrofias musculares, mielodisplasia, traumas raquimedulares,
pacientes com Parkinson, amputados, pacientes com TEA, déficit de fala, visão, audição e aprendizagem, distúrbios emocionais, deficiência mental, entre outros. A gente tem que tomar algumas precauções e contraindicações, né, que vão ser consideradas como relativas ou absolutas, dependendo da condição. Então, a gente tem a hérnias, que podem estar agudizadas ou não, a instabilidade vertebral, principalmente nas crianças com síndrome de Down. A gente tem que garantir que a atlanta axial está estável para poder praticar a ecoterapia. Artrose do quadril, né, principalmente pelo desgaste dessa articulação e do posicionamento do cavalo. Osteoporose, o risco de fraturas patológicas e de quebra do osso sobre o cavalo. Espondilolistese, né, escorregamento de vértebras, a gente tem que garantir que as vértebras são estáveis. Né? A escoliose estrutural, tem escolioses que são difíceis demais de corrigir. Quanto maior que 30 graus, a gente não consegue posicionar, às vezes, sobre o cavalo, então a gente tem que avaliar com cautela. Cifose e lordose excessivas também. Acidentes vasculares instáveis ainda, que estão ainda sob efeito de controle medicamentoso. E estágios agudos de qualquer outra condição clínica. Além disso, cansaço excessivo ou alergias, principalmente alergia ao pelo do cavalo, uma situação cardíaca instável, diabetes, assimetria na abdução do quadril, que pode dificultar o posicionamento, ossificação aterotópica e histórico de um problema de pele. A hidrocefalia vai ser uma indicação, mas dependendo do tamanho e da perimetria da cabeça, ela pode dificultar o posicionamento. As síncomes não controladas, né? A obesidade também muito exagerada, né? Pode dificultar o posicionamento sobre o cavalo. A doença vascular periférica, pela dificuldade de retorno venoso. Cirurgias recentes, testes sensoriais, se a criança não conseguir controlar os estímulos sensoriais percebidos sobre o cavalo, podem dificultar a prática equestre, assim como o abuso de medicamentos. Então, aqui alguns exemplos sobre pacientes que podem realizar a prática equestre. Então, a gente pode realizar diferentes posturas. Aqui era uma criança com menos de um ano, né, com 1 ano de idade, realizando prono no cavalo, sentado e de pé, né? Então, aqui a gente está sobre a manta, usando o cilhão, praticando diferentes atividades para a criança adquirir ainda o controle postural em diversas posturas sobre o cavalo. Aqui atividade sentado para de pé, né, realizando o fortalecimento muscular, né? Aqui só chamando a atenção que o cavalo está parado só por causa da foto. O ideal é sempre o cavalo em movimento, tá? Aqui a gente tem, então, o controle postural, né? Então, aqui exercendo aqui o apoio tóraco-abdominal, melhorar a parte respiratória do paciente, mobilização da coluna, com rotação de tronco, apoio dos 2 membros superiores, tá? E aqui, para bastante estimulação sensorial, diferentes posturas do cavalo. Então, a criança experimentar sentar de lado, sentar de costas, deitar sobre o cavalo. Então, são informações percebidas bem diferentes sobre o cavalo, em que a criança vai receber diferentes informações sensoriais ao longo do tempo. Bem, para finalizar, eu trouxe algumas evidências científicas, diversos estudos que têm mostrado os efeitos da ecoterapia na reabilitação de crianças com disfunções neuromotoras. Então, a gente tem aí já vários estudos mostrando efeitos positivos na paralisia cerebral, na síndrome de Down, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, no transtorno do espectro autista, nas desordens psicomotoras, na desordem do movimento, dentre outros. Na paralisia cerebral, principalmente os efeitos positivos da ecoterapia são na melhora da função motora grossa, principalmente mensurados pelo GM-FM, no equilíbrio sentado dinâmico e no desempenho funcional. Alguns estudos usando simuladores estáticos e dinâmicos não conseguiram sobrepor o efeito do uso do cavalo, apesar do uso de simuladores estáticos também mostrarem ganhos de equilíbrio postural, tá? Mas isso não foi superior à prática equestre, tá?
E outros estudos também mostraram que o efeito da ecoterapia na frequência cardíaca de crianças com paralisia cerebral de MFCS4, tá? Que dependem de cadeira de rodas. Ou seja, elas apresentam maior frequência cardíaca do que crianças que deambulam quando submetidas a 10 sessões. Ou seja, a prática equestre também pode ser uma forma de ganhar condicionamento cardiorrespiratório. Na síndrome de Down ainda tem um pouco de controvérsia sobre a indicação ou não da prática equestre em crianças que têm instabilidade atantaxial assintomáticas. Então, por exemplo, a Associação Norte-Americana é bem rígida em relação a isso, eles não indicam. Então, é importante a gente controlar essa instabilidade, mensurá-la antes de indicar a prática equestre para crianças com síndrome de Down, né? E já quando a criança não tem essa condição clínica, a gente observa benefícios na função motora grossa, no GMFM, no controle postural de cabeça e tronco. No déficit de atenção e hiperatividade, a gente observa melhoras nos sintomas clínicos, no equilíbrio, na marcha e na conectividade cerebral na área responsável por equilíbrio e marcha. Porém, não teve mudanças no trato frontocerebelar na mesma extensão que os controles saudáveis. E na TEA, a gente tem ganhos, principalmente na interação social, no processamento social e diminui a severidade dos sintomas negativos da TEA, além de vários estudos demonstrarem efeitos na empatia e no comportamento. Por fim, uma revisão sistemática de 2017 mostrou 16 estudos em que, apesar do número de participantes pequenos, a gente consegue mostrar a eficácia da técnica na melhora do equilíbrio, na função motora grossa e fina, na marcha, na espasticidade e na coordenação. E na meta-análise de 8 desses estudos, a gente não consegue comprovar a superioridade da ecoterapia quando comparada aos grupos controle. Então, aqui chamar a atenção que os cavalos são seres extremamente amigáveis ao ser humano, né? Eles gostam da presença do ser humano, eles aceitam o ser humano, então a gente estimula essa prática como uma forma de terapia e que há evidências promissoras sobre o uso dessa técnica na reabilitação de crianças com deficiência, né? E aqui só falando, né, algumas das fotos aí, não sei se vocês perceberam, era eu há 20 anos atrás, né? Quando eu tive a oportunidade de trazer a ecoterapia como uma proposta de tratamento fisioterapêutico a pessoas com deficiência aqui na UFJF. Foi minha primeira experiência como fisioterapeuta, assim que eu me formei. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Tânia Frazão, no Rio de Janeiro. E junto com uma grande amiga minha, Cristiane Silveira, ela também aparece em uma das fotos aí. E a gente trabalhou com a ecoterapia em Niterói, em Petrópolis, em Itaipava, durante algum tempo. E logo depois eu vim para Juiz de Fora, onde eu me tornei professora em 1999. E em 2001 eu consegui montar um projeto de extensão aqui com essa prática, que aconteceu durante 6 meses e foi uma experiência extremamente inovadora para a cidade. Na época não tinha centro de ecoterapia na cidade, se estimulou o início da prática da ecoterapia aqui na cidade. Hoje a gente tem vários centros aqui que funcionam com a ecoterapia na nossa região. Então, apesar dos cavalos serem maiores que as crianças, o respeito acontece naturalmente. E através do aprendizado, diversão, relaxamento, prazer, renovação e amizade, a gente observa a reconexão dessas pessoas na magia do espírito humano. A vida muda para melhor. O nosso mundo se torna um lugar melhor graças ao amor e à reabilitação através do cavalo, né? Então, eu acho que é uma prática que tem que ser estimulada como um adjuvante terapêutico. Ela não substitui a terapia convencional, ela é um acréscimo e que pode trazer benefícios importantes para nossas crianças com deficiência, né? É isso, a gente quer observar esse nosso sorriso no cavalo e o sorriso na criança, né? Então, só lembrando que vocês conseguem estar sempre antenados nas atualidades científicas aí no site da Fisiovital, né? Acompanhando o Telegram da Fisiovital, e o PDF dessa aula vai estar disponível por lá. Muito obrigada!